Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar com fração de quantidade. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Então, para hoje, vamos ver quais os materiais precisaremos? Professora Flávia, você nos ajuda? Claro, vamos lá! Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, uma folha e um material para contagem, pode ser grampo de roupa, tampinhas, lápis, régua, tesoura e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais organizados, vamos relembrar a aula anterior? Então, na aula anterior nós vimos adição e subtração de fração. Então, olha lá, nós lemos a história do diário da Lisa. Lembram-se que ela queria comprar um patins para poder ir a uma aula, mas ela precisava fazer alguma coisa. E as meninas, então, ela e a amiga, decidiram fazer cupcakes. E aí, então, nós trabalhamos com essa receita. Professora Flávia, você se lembra disso? Sim, elas fizeram uma receita de cupcakes para vender e arrecadar dinheiro para comprar os patins. Isso. E então nós trabalhamos a partir da receita com as frações que também apareciam nessa receita. Aí então nós vimos como triplicar, porque apenas uma receita de cupcakes não daria conta. Então, nós triplicamos os ingredientes da receita. E por último, nós vimos um pouquinho de quanto falta para completar um inteiro. Então, nós tínhamos uma fração e precisaríamos descobrir quanto daquela fração ainda faltava para completar o meu inteiro. Tudo bem? Então, agora vamos retomar a nossa tarefa? Nós tínhamos algumas atividades para resolver. Então, vamos lá. Desenhe um retângulo, divida-o em 10 partes iguais, pinte 1/10 de amarelo, 3/10 de azul e 2/10 de vermelho. O que sobrar, deixe em branco. Então, primeira questão. Letra A. Que fração do retângulo está pintada? Professora Flávia, você consegue responder com os nossos estudantes? Sim. Bom, professora Carla, acho que a estratégia inicial seria desenhar o retângulo e dividi-lo nas 10 partes iguais. E depois seguir o comando. Pintar 1/10 de amarelo, 3/10 de azul e 2/10 de vermelho. Que fração deste retângulo está colorida? Bom, agora nós vamos ter que somar. 1/10 do amarelo mais 3/10 do azul, mais 2/10 do vermelho. Então, vai dar 6/10. Aqui nós percebemos que das 10 partes temos 6 pintadas. E lembrem-se de registrar a resposta. Então, está colorido 6/10 desse retângulo. Tudo bem? Nós tínhamos ainda a letra B. Então, que fração do retângulo ficou em branco? Professora Flávia, e agora? Bom, agora nós podemos pensar assim. Inteiro, nós temos 10/10, que foi dividido em 10 partes. Menos 6/10, que foi pintado, sobram 4/10 em branco. E nós, olhando no desenho, podemos confirmar que ficou 4/10 em branco. Isso mesmo. E então, para hoje, vamos construir um jogo com frações? Para a gente pensar um pouquinho mais nesse assunto? O que você acha, professora Flávia? Eu acho ótimo, que o jogo ajuda muito a gente entender o conteúdo. Isso, então o nosso estudante que está em casa, neste momento, vai pegar o caderno, anotar a data de hoje, colocar o tema da nossa aula, que é fração de quantidade, e copiar a frase que está na sua tela. Vamos construir um jogo com frações? Então agora um tempinho para você fazer isso.
registro feito, estudantes? Então, agora vamos para o nosso jogo? Então, olha lá, você vai precisar de uma folha. Pode ser de papel sulfite, mas se você não tiver, pode ser uma outra folha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir essa folha em 16 partes. Então, nós vamos fazer juntos, nós e a professora Flávia. Então, vamos lá? Bom, já peguei a minha folha, professora, meu lápis e minha régua. Então, vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer, dobre a folha 2 vezes ao meio na vertical. Então, dobramos uma vez. E mais uma vez. Ela ficou dividida em 4 partes. Isso. Então, está aí na nossa tela como ela ficou quando estava dobrada. E agora vamos ver ela aberta. Olha lá. Então, agora abra sua folha e repita 2 dobras agora na horizontal. Então, sentido contrário. Vamos lá. Dobrei uma vez. Mais uma vez. Agora, professora, ela ficou dividida em 16 partes. Isso, então vamos conferir aí na tela? Olha lá, dobrou uma vez, dobrou a segunda vez e aí a folha ficou toda marcada. Agora, nessas marcações, nós vamos traçar retas com a régua e com o lápis. Então, olha lá, usando a sua régua e o seu lápis, faça o traçado nessas marcações das dobras. Então, olha lá. A professora Flávia também vai fazer para que a gente tenha aqui o nosso jogo também prontinho para trabalhar com vocês. Então, olha lá, fazendo aqui as últimas marcações e nós teremos a nossa folha, então, dividida e marcada as nossas divisões em 16 partes. Olha lá. Então, temos a nossa folha agora. Então, próximo passo, preparar as cartas de jogo, porque elas se transformarão em cartinhas. Então, escrever os números em cada carta. Professora Flávia, que números nosso estudante vai registrar? Bom, nós temos os nossos números inteiros, que são o 0, 6, 12, 18, 24 e 36, e as nossas frações, né? 1/2, 1/3, 1/6, 2/3, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 2/2 e 3/3. E após você registrar isso, você deverá recortar as cartas. Então, olha lá, passar a tesoura e separá-las. Tudo bem? As cartinhas ficarão separadas como estão na nossa tela. Mas como a gente sabe que isso leva um certo tempo, então agora você vai fazer isso. Então, tempinho para você.
cartinhas prontas? Vocês marcaram os números e depois recortaram. E agora as cartinhas estão prontas. Então, vamos ver como nós vamos utilizar? Então, nós chamamos o jogo de jogo das quantidades. Então, número de jogadores. Nós vamos jogar com 2 jogadores. Nós, as professoras, e vocês, os estudantes aí em casa. Tudo bem? Material. Precisaremos, então, daquele material que nós pedimos no início da aula. As tampinhas ou um outro material que você possa contar. Então, de repente, um grampo de roupa, materiais, brinquedos pequenos. De repente, você tem uma coleção de carrinhos que são pequenos e pode utilizar. Então, alguma coisa que você possa contar. Precisaremos do quadro de registro, que já já você fará. Então, aguarde lá. Depois, professora Flávia? Bom, nós temos as nossas cartas, né? Dos números inteiros e dos números fracionários. Aí, nós vamos colocar nos saquinhos ou um envelope para guardar essas cartinhas. Então, a dos números fracionários, das nossas frações, nós vamos colocar no saquinho das frações. E os números inteiros? No saquinho dos números inteiros. Caso você não tenha, pode deixar 2 montinhos separados em cima da sua mesa, virados para baixo. Isso mesmo, também ajuda. Então, vamos lá. Como jogar agora? Então, cada jogador, na sua vez, vai retirar uma cartinha de cada saquinho. Então, se é a minha vez, eu posso retirar dos inteiros e depois que eu tirei, vou tirar também uma fração. Tudo bem? Por exemplo, olha lá. Se eu tirei lá do meu saquinho o número 18, eu vou ter que pegar 18 tampinhas, porque eu já sei qual é a minha quantidade de inteiros. E depois eu tirei 1/6 nas minhas frações. Então, parte das tampinhas. Então, agora eu vou pegar 1/6. Como que eu vou fazer isso? Dividindo essa quantidade. Os 18 dividido em 6 partes e depois eu pegar uma parte. Mas isso a gente já vai ver no jogo. Olha lá. E daí eu tenho que 1/6 de 18 são 3 tampinhas. Talvez você ainda não esteja entendendo ou ainda não se lembrou como calcular isso. Mas já já você vai lembrar. O jogo vai ser bem legal, né, professora Flávia? Verdade, vai ser bem legal. Então vamos continuar. Professora Flávia, o que mais? Bom, em seguida, o jogador vai anotar no quadro a quantidade de ponto que fez. Este quadro que já já vocês vão copiar. O segundo jogador faz o mesmo. E depois de 3 rodadas, nós vamos somar os pontos de cada jogador. E ganha o jogador que obtiver a maior soma. Então, já já faremos tudo isso. Mas agora é o momento que você vai ter que pegar seu caderno novamente e colocar aí nele este quadro de registro, para que no momento que nós jogarmos, você também vai registrando em casa. Então, agora você põe o nome lá, Jogo das Quantidades, e faz o registro desse quadro. Tempinho para você. Quadro pronto, então agora, professora Flávia, o que você anotou no quadro? Bom, professora, aqui eu anotei estudantes, porque nessa coluna nós vamos colocar a pontuação dos estudantes, e aqui professoras com a nossa pontuação. Será que hoje nós ganhamos, professora? Ah, eu acho que sim, estou com sorte hoje. Então vamos lá. Lembrando que hoje nós não vamos devolver as fichas nos saquinhos. Então vocês vão observar que nós vamos retirar e colocar sobre a mesa. Professora Flávia,
Você sorteia um número inteiro para os nossos estudantes, por favor? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vocês têm sorte hoje. Primeiro número, professor, é o 18. Acho que estão com sorte, então vamos lá. Bom. Então, número 18, vamos pegar 18 tampinhas. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tampinhas é o que nós vamos utilizar, de acordo com o nosso inteiro. Agora, uma fração, professora Flávia. A nossa fração, na verdade, a fração dos estudantes é 2/3. 2/3. Então, quer dizer que eu preciso dividir em 3. A minha quantidade inteira, eu preciso dividir em 3 partes. Então, eu trouxe aqui a folha para ficar mais visível para vocês aí de casa. Então, eu vou dividir em 3. Agora, eu vou pegar aqui minhas tampinhas, ó, de 2 em 2. Vamos ver quanto que dá. Olha, ainda posso dividir mais. Então, vou pôr mais 2 em cada folha. Ainda posso dividir mais. Então, eu vou pôr mais 2 em cada uma delas. Então, olha lá. 18 eu dividi em 3 e tive 6 em cada parte. E agora, quantas partes eu devo pegar, professora Flávia? Bom, a nossa fração é 2/3, então deverá pegar duas partes. Então, vamos pegar essas 2. Então, agora eu tenho 6 mais 6. Professora Flávia, quantos pontos, então, meu estudante fez? Os estudantes fizeram 12 pontos. Então, olha lá, vamos registrar anotar. 12 pontos. 2/3 de 18, que foi a primeira rodada. 2/3 de 18, descobrimos que são 12. Tudo bem? Então, Enquanto a professora Flávia registra, nós vamos 12. devolvendo as tampinhas, porque faremos um novo sorteio. Então, olha lá, devolvi as tampinhas e as folhas também. Então, agora, sorteando para as professoras um número inteiro, professora Então, Flávia. vamos lá. Sorte para O nós. número inteiro é o 12. 12 também é um bom número. Então, 12 tampinhas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tampinhas. E a nossa fração, 3/3. 3/3. Novamente, eu tenho que dividir por 3. Mas, professora Flávia, como que eu descubro que eu preciso dividir por 3 a minha quantidade? Porque o nosso denominador é 3. Isso, então é o denominador que sempre nos indica enquanto o nosso inteiro está dividido. Então, agora eu vou novamente colocar de 2 em 2, ó. Ainda posso dividir mais, vou colocar mais 2 em cada. Então, agora, professora Flávia, eu dividi em 3 partes aqui, mas nós precisamos pegar todas as 3. Cada parte ficou com 4 tampinhas. Então, 4 mais 4 mais 4, nós teremos 12 novamente. Ou 3 vezes 4, 12. Então, agora vamos para o nosso registro? Então, vamos lá. 3/3 de 12 é igual a 12. Nós empatamos com os estudantes, Nossa, professora. e empatamos ainda. Olha lá, falei que eu estava com sorte hoje. Então, agora vou devolver as tampinhas, professora Flávia. Devolvendo as folhas e a professora Flávia vai sortear novamente um inteiro para os estudantes. Então, vamos lá. O número dos estudantes é o 6. 6, vamos ver. Então, olha lá. 4, 5, 6. E agora uma fração. Agora, a fração dos estudantes, 1/3. 1/3. Professora Flávia, por quanto eu vou dividir? Nós precisamos dividir por 3, porque o nosso denominador é o 3. Então, novamente, vou pegar 3 folhas e dividir, olha lá. 2, 2 e 2. Olha lá, então eu tenho, em cada uma das partes, eu tenho 2 tampinhas. Eu preciso pegar 1/3. Olha lá, vou retirar apenas uma parte, professora Flávia. Quantos pontos nosso estudante marcou? Dessa rodada, eles marcaram 2 pontos. Então, vamos lá para o nosso registro. Então, vamos lá. 1/3 de 6 é igual a 2. Então, 2 pontos na segunda rodada. Isso, então, devolvendo os materiais, professora Flávia, por favor, novamente, um inteiro agora para as professoras. Ó, sorte para nós. Vamos lá, vamos torcer.
Zero, professora. Então, não vou pegar tampinha nenhuma. Tudo bem? Não tenho tampinhas. Agora uma fração, professora Flávia. Vamos lá. A nossa fração é 1/2. 1/2. Se o denominador é 2, eu preciso dividir em 2 partes. Mas se eu não tenho tampinhas, professora, como eu faço? Não vamos colocar nenhuma tampinha em nenhuma das partes. Então, a nossa pontuação será? 0. E mesmo se eu tivesse retirado qualquer outra fração, se a minha fração fosse, por exemplo, 1/6, eu tenho 0 tampinhas, eu não tenho como dividir, então eu tenho 0 como resultado. Então, vamos lá para a nossa marcação, professora. Então, vamos lá. 1/2 de 0 é igual a 0. Então, nós fizemos 0 pontos nesta rodada. Professora Flávia, você acha que nós ainda temos chance de ganhar? Ah, acredito que sim, vai depender dessa rodada, porque eles estão 2 pontos na frente apenas. Então, tanto os estudantes como as professoras ainda têm chance de ganhar. Então, vamos lá. Professora Flávia, um número inteiro para os estudantes. Então, vamos lá. Para os estudantes, professora, o número 36, 36. O maior número da cartela. É o maior número. Agora, depende da fração que eles vão retirar. Vamos ver se eles têm sorte. Vamos lá. E a fração 1/6. Então, nosso inteiro é 36. Precisamos de todas as tampinhas. E a nossa fração agora é 1/6. Professora Flávia, 1/6. Em quantas partes eu preciso dividir? Precisamos dividir em 6 partes, porque o nosso denominador é o 6. Então, olha lá. Agora sim, ó. 6 partes. Então, vamos lá. 2 para cada um aqui, ó. Mas eu ainda vou ter que dividir novamente. Então, eu vou pôr mais 2 em cada espacinho. Olha lá. Mais 2, mais 2. Olha, e ainda preciso dividir novamente. 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Dividimos nossos 36 em 6 partes. Então, agora nós temos 6 tampinhas em cada folha. Professora Flávia, quantas partes eu vou precisar? Nós vamos pegar uma parte, porque o numerador é o 1. Então, nós pegaremos somente uma parte das 6. E teremos como resposta 6. Então, a pontuação dos nossos estudantes é 6. 6 pontos. Vamos registrar, então. Então, 1/6 de 36 é igual a 6. Então, 6 pontos para os estudantes. Então, agora, vamos devolver nossas tampinhas e guardar as folhas, olha lá. Tampinhas devolvidas, folhas organizadas. Professora Flávia, um inteiro agora para nós. Vamos lá, última rodada. O nosso inteiro é 24. Que também não é ruim, mas vai depender da nossa fração para descobrir quanto a gente vai pontuar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A nossa fração, 2/6. 2/6. Então, novamente, precisaremos de 24 tampinhas. Então, olha lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 tampinhas. E a nossa fração são 2/6. Então, eu divido em quanto, professora? Em 6 partes, que o nosso denominador é o 6. Olha lá, precisamos de 6 espaços. E agora sim, vamos pôr 2 em cada folhinha? Olha lá. E ainda podemos pôr outras 2 em cada. Vamos lá. Opa, fugiu. Aqui. E agora nós temos dividido igualmente. É sempre muito importante lembrar que a divisão tem que ser igual. Então, olha lá, nós temos agora 6 partes e cada parte com 4 tampinhas. Então, agora nós precisamos de quantas partes, professora? 2 partes, que são 2/6. Então, 2 partes nós temos 4 mais 4, ou 2 vezes o 4. Então, nós teremos 8 pontos. Então, agora vamos para o nosso registro. Então, vamos lá. 2/6 de 24
é igual a 8. Então, nós fizemos 8 pontos. E agora precisamos fazer o total da pontuação, tanto dos estudantes como das professoras. Então, vamos lá, professora. Então, vamos lá. Os estudantes. 12 mais 2, 14, mais 6, 20. É uma boa pontuação, mas eu acho que algo diferente aconteceu. Vamos lá, professora? 12 mais 0, 12, mais 8, 20 também. Empatamos. Eu estou com sorte, a professora Flávia também, mas os estudantes também estão com muita sorte. Então, hoje nós empatamos na jogada. Então, agora, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse jogo, professora Flávia? Vamos lá? Então, olha lá. Nicolas e Carlos jogaram e o quadro ficou da forma como está aí na tela. Então, a gente tem que observar esse quadro. Lembrem-se disso, é importante. Então, pergunta A. Na segunda rodada, Carlos sorteou a fração 1/2. Qual foi o número sorteado? Então, vocês deverão pensar sobre isso e utilizando o seu material de contagem. Professora Flávia, e a próxima questão? A letra B. Quando o Nicolas fez 6 pontos, ele sorteou o número 18. Qual foi a fração que ele sorteou com o denominador 3? Lembrando que o denominador é o número que está embaixo do traço na nossa fração. Então, agora, um tempinho para você resolver esse problema. Então, agora que você pensou um pouquinho sobre as questões, vamos pensar juntos? Então, vamos lá. Questão A, então. Na segunda rodada, Carlos sorteou a fração 1/2. Professora Flávia, se a fração é 1/2, eu tenho que dividir em quantas partes? Bom, nós precisamos dividir então em 2 partes. Então, vamos pegar 2 partes do nosso papel. Mas não é só isso. A pergunta era: qual foi o número sorteado? Então, vamos olhar ali mais de perto esse quadro. Então, olha lá. O número que Carlos fez, que ele marcou na pontuação, foi 12. E os números inteiros que nós dispomos no jogo são esses que estão na tela. Então, professora Flávia, se ele tirou 0, eu teria pontuação 12? Não, porque nós vimos que quando nós tiramos o 0, independente da fração, o resultado é 0. E professora Flávia, se o número inteiro que foi sorteado agora foi o 6, nós teremos pontuação 12? Não também, porque o número 6, dividido em 2 partes, dá 3 unidades em cada um. Bom, vamos pensar agora se nós sorteamos o 12 e temos que dividir em 2 partes. Teríamos pontuação 12 para 1/2? Não, até porque o 12 dividido em 2 partes vai ser menor do que o 12, então não há possibilidade. Se nós pegarmos o 18 agora e dividirmos em 2 partes, quanto nós teremos? 18 divididos por 2, 9. 9. Também não resultaria no nosso 12. Então, vamos pensar agora no 24? 24, se eu dividir em 2 partes, teremos 12? Teremos 12. 24 divididos por 2 é 12.
Então, agora vamos lá. Olha lá. 1/2, então, de quantos são 12 tampinhas, professora Flávia? 1/2 de 24 tampinhas são 12 tampinhas. Então, olha lá. 24, se nós dividirmos por 2, que é o denominador, teremos o 12. Então, nós teremos aí que o número sorteado pelo Carlos foi o 24. Tudo bem? Então, agora vamos para a letra B? Quando o Nicolas fez 6 pontos, ele sorteou o número 18. Qual foi a fração que ele sorteou com o denominador 3? Então, vamos pensar um pouquinho. A gente já sabe que o nosso denominador é 3. O que nós precisamos então, professora Flávia? Bom, o número inteiro é o 18 e o denominador 3. Então, nós vamos ter que pensar em 18 divididos por 3. Então, vamos pegar mais uma folhinha aqui, mais um espaço para dividirmos as nossas quantias. Então, no nosso enunciado diz que quando o Nicolas fez 6 pontos, ele sorteou o número 18. Então, vamos lá. Nós vamos pegar 18 tampinhas para dividir em 3 partes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tampinhas divididas em 3 partes. Então, agora vamos pensar. Que fração de 18 são 6 tampinhas, professora Flávia? Então, se eu pegar 6 tampinhas, professora, eu estou pegando uma parte. Então, eu estou pegando 1/3. Uma parte de 3, então 1/3. Então, vamos pensar lá, ó. Nós teríamos as opções de 1/3, 2/3 ou 3/3. Mas nós já vimos aqui que 18 dividido por 3 dá 6. Então, 6 vezes uma parte apenas que a professora Flávia já separou, são 6. E aí, a fração que ele sorteou é 1/3, conforme a professora Flávia nos falou. Então, vamos continuar pensando sobre o jogo? Agora nós temos a questão C. Qual número Carlos sorteou na última rodada? E qual fração? Letra D, professora Flávia. Carlos ainda tinha alguma chance de ganhar o jogo depois que Nicolas jogou a terceira rodada? Então agora pense um pouquinho e resolva essas questões. Então, agora vamos pensar juntos? Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá? Então, letra C. Qual o número Carlos sorteou na última rodada? E qual fração? Então, vamos pensar um pouquinho. Olhando para a nossa tela, última rodada de Carlos, ele marcou 0 pontos. Olha lá. O número sorteado, então, foi 0. Lembram-se? Nós fizemos isso durante o jogo, não é, professora Flávia? Sim, aconteceu da gente sortear o número 0. E quando nós sorteamos o número 0, importa a fração? Não, qualquer fração de 0 vai ser o 0. Porque eu não tenho nada para distribuir em partes, então será sempre 0. Então, olha lá, ele poderia ter sorteado qualquer fração, mas o valor 0 seria mantido. Tudo bem? Então, agora vamos pensar na letra D. Carlos ainda tinha alguma chance de ganhar o jogo depois que Nicolas sorteou a terceira rodada? Lembrem-se, aqui nós precisávamos pensar na regra do jogo. Nós não devolveríamos as cartinhas, então 0, olha lá, foi a última carta. Professora Flávia, será que ele teria alguma chance de ganhar? Não, porque ele não conseguiria tirar nenhuma outra quantidade diferente do 0. Então, independente da fração que ele sorteasse, o resultado seria 0. Então, olha lá. Não, porque o único número que ainda restava no pacotinho dos inteiros era o 0. Tudo bem? Então, era essa reflexão que você deveria ter feito aí na sua casa.
Então, pensando mais um pouquinho aqui, olha lá. Nicolas trocou as cartas para criar um novo jogo. Os números agora são 20, 30, 40 e 50. E as frações são meios, quintos e décimos. Se ele sorteou o número 30, qual seria a pontuação para cada fração ao lado? Então, olha lá, no quadro ao lado nós temos aí, olha, o 30 que ele sorteou e a fração também, ó, meio, 3 décimos e assim por diante. E nós precisamos descobrir os pontos. Então, agora vamos pensar juntos aqui, professora Flávia? Vamos lá? Então, vamos adiante. Pensando ali, nós sorteamos 30, então aqui na mesa nós temos 30 tampinhas. E eu quero saber quantos pontos ele marcou se ele sorteou a fração ao meio, professora Flávia. O que nós devemos fazer? Bom, professora Carla, 1/2 é a metade. Vamos dividir em 2 partes e pegar uma. Lembrando que aqui nós já deixamos, olha, 3 linhas com 10 tampinhas cada. Então, agora nós vamos só separar em 2 partes, tudo bem? Professora Flávia, você me ajuda? Sim, vamos lá. Então, olha lá, vamos separar em 2 partes. Professora Flávia, quanto ficou em cada parte? Bom, vamos lá. Aqui na minha parte, professora, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. 15 tampinhas. E aqui também, 3, 6, 9, 12, 15 tampinhas. Então, nós temos lá, ó, que 30 dividido por 2, porque era o denominador, vai dar 15. Como nós pegamos apenas uma parte desses 15, que poderia ser essa parte, nós teremos 15 pontos. Tudo bem? Agora vamos pensar nos 3 décimos de 30. Então, novamente, nós temos 30 tampinhas aqui, ó. E nós organizamos a nossa mesa com 3 linhas de 10 tampinhas em cada uma. Então, agora, nós precisamos de 3 décimos, professora Flávia. Então, aqui, olha, nós temos 10, mais 10 e mais 10. Mas agora nós vamos pegar 3 partes só. Como é que nós faremos? Bom, então nós podemos imaginar a nossa divisão em colunas. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, as nossas 10 partes são essas 10 colunas. E agora nós precisamos de 3 partes apenas. Isso mesmo. Então, eu vou puxar para cá. Nós temos 1, 2, 3 partes. Então, nós temos 3 décimos aqui. Isso. E quantas tampinhas são? Aqui nós temos 9 tampinhas. Então, olha lá como faríamos esse registro. Então, se nós temos 30 tampinhas e queremos saber 3 décimos, nós vamos dividir 30 por 10. Tudo bem? Vamos ter 3. Só que nós queremos 3 partes dessas 10, então nós vamos ter que multiplicar por 3. E aí sim nós encontramos as 9 tampinhas que a professora Flávia falou. E marcamos 9 pontos. Agora vamos pensar nas outras questões. Então agora vamos direto ao registro. Se eu tenho 3/5 de 30 tampinhas, por quanto eu vou dividir, professora Flávia? Nós vamos dividir por 5, que é o nosso denominador. E aí nós teremos 30 dividido por 5, são 6. 6 tampinhas. Mas eu quero 3 partes. Então eu vou pegar os 6 e multiplicar por 3. E teremos 18. E por último, novamente, quantidade é 30 tampinhas, mas eu quero 5/5. Por quanto eu divido? Bom, nós vamos dividir novamente por 5, que é o nosso denominador. E aí nós teremos que 30 dividido por 5 dá 6, mas eu quero 5 dessas partes. Então, eu vou pegar 6 vezes 5 e voltamos ao 30. Então, marcamos 30 pontos. Tudo bem? Deu para pensar um pouquinho mais nesse jogo, né, professora Flávia? Sim, agora acho que ficou bem claro. Então agora vamos pensar mais um pouquinho sobre esse jogo, mas na nossa tarefa. Então agora você deve copiar esse enunciado que está na sua tela e o quadro também, para depois resolver quantos pontos cada um dos meninos fez. Tempinho para você.
Tarefa copiada, vamos para o nosso quiz. Professora Flávia, pronta? Prontíssima, vamos lá. Então, vamos relembrar algumas questões da aula de hoje. Número 1. O nome do jogo que fizemos é... Vou dar uma dica, professora Flávia. Agora ficou fácil, é o jogo das quantidades. Isso mesmo, então letra D, jogo das quantidades. Número 2. Em uma das rodadas foi sorteado o número 24 e a fração 1/2. Qual foi a pontuação obtida? Vamos pensar? Mas lá. Antes eu vou dar uma ajudinha. Olha lá. 24 dividido por 2. Quanto será? Qual foi a pontuação obtida então? Então, 24 divididos por 2 é 12, porque 1/2 é a metade dessa quantidade. Isso, e nós só pegamos uma parte quando temos 1/2. Então, resposta correta, letra C, 12 pontos. Número 3. Qual é a pontuação obtida no jogo com a fração 2/3 do número 36? Então, uma ajudinha também. Olha lá. 36 dividido por 3 tem que dar alguma coisa. E depois, essa alguma coisa vezes 2 partes. Então, professora Flávia, e agora? Bom, 36 divididos por 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Resposta correta, letra B, 24 pontos. Mas essa foi quase que eu dei a resposta junto, né, professora Flávia? Verdade, mas eles já sabiam. É, exatamente. Então, para hoje, essa era a nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado muito do jogo, né, professora Flávia? E até a próxima! Tchau, estudantes! Até a próxima aula!